Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de BPDP Origins Volume 2 Vampiro, publicação da editora Mitos, trazendo mais um material do universo do Hellboy. Uma publicação que conta com capa cartonada, o papel é o couché colorido, são 264 páginas ao preço de R$ 89,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Temos uma publicação aqui que tem a participação de diversos artistas, além do próprio criador do personagem, o Mike Mignola, como a dupla de brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá, que talvez sejam os artistas mais reconhecidos do Brasil lá fora. Aqui essa publicação é dividida em duas partes. A primeira, 1948, que tem os roteiros do Mike Mignola com John Arcudi e a arte do Max Fiumara, argentino que esteve inclusive na Comic Con Experience de 2019. Talvez essa seja uma das melhores, se não a melhor história do BPDP. Realmente eu fiquei deslumbrado, é uma história sensacional. A arte do Max Fiumara que não me agrada muito, eu não sou exatamente um fã do estilo artístico dele, ainda que a narrativa dele seja bem convincente. Eu acho o traço dele bem estilizado e de uma forma que não me agrada. Eu realmente tenho algumas ressalvas com o trabalho artístico do Max Fiumara. De qualquer forma, para quem não conhece, essa publicação, ela se trata de um spin-off da série principal do Hellboy. Nós temos uma agência de investigação sobrenatural, que é o BPDP, liderada pelo professor Trevor, ele que adotou o Hellboy e passou a criá-lo como uma espécie até de filho, né? E o Hellboy, aqui nessa história, que se passa em 1948, ainda é uma criança e ele vive ali dentro de uma base militar, que não é exatamente o lugar ideal para uma criança acabar se desenvolvendo, mesmo sendo uma criança demônio. E é uma história que é muito bem contada porque vai mostrar um certo conflito entre ciência e o sobrenatural. A história é narrada pelo sargento Yesler, ele que está dando uma entrevista para alguns jornalistas contando exatamente esse episódio ocorrido lá em 1948. O exército dos Estados Unidos está fazendo testes nucleares numa determinada região. E depois desses testes nucleares, algo muito estranho, misterioso começa a ocorrer. Seres monstruosos, sobrenaturais, começam a aparecer nessa região, inclusive atacando esses soldados que participam desses testes nucleares. Temos a doutora Ana, que é formada em física e tem um grande conhecimento científico. Pela teoria da doutora Ana, na verdade esses testes nucleares levaram à aparição desses monstros. Seria como se a força atômica, a explosão, ela rasgasse o tecido do espaço-tempo, dando acesso a outra dimensão que estaria invadindo a Terra. Mas o comando do exército não está exatamente convencido dessa teoria e chama o Dr. Trevor para tentar solucionar essa questão. Ele que quando chega já se surpreende com relação à beleza da doutora Ana, né? E o pessoal não fica muito à vontade com uma mulher praticamente sozinha trabalhando junto com o pessoal, principalmente nesse âmbito militar. E o Dr. Trevor tenta dar umas flertadas com ela, mas vamos dizer assim que eles acabam se afastando a partir do momento que o Dr. Trevor ele coloca a teoria dele de que esses seres sobrenaturais, esses monstros, na verdade eles surgem não só pela teoria explicada pela doutora Ana, mas por aquele solo ser sagrado, pertencia a uma terra indígena, xamãs, então tá tudo ligado a isto. E aí a doutora Ana, que é uma cientista, simplesmente não admite essa teoria. E nós temos uma construção de história muito interessante, até porque o Dr. Trevor ele vai com a sua equipe, né, que pertence a essa agência secreta aí de investigação sobrenatural, a qual o Hellboy no futuro vai fazer parte. E nós temos o Simon Anders.
Ele que sofreu muito exatamente com o sobrenatural a partir do momento que duas vampiras atacaram ele, e antes que ele pudesse realmente se transformar num morto-vivo, num vampiro, aconteceu algo que eu não vou ficar falando para não dar spoilers, apesar de que não é exatamente nessa edição, que interrompeu esse processo. Só que ele tem uma espécie de lado negro que deixa ele mais agressivo, então é um cara que arruma confusão com facilidade, mas também tem muita coragem. Então em determinados momentos ele pensa em resolver as coisas sozinho, então tem uma construção muito interessante mostrando essa dualidade aí entre ciência e magia, sobrenatural. Uma história realmente muito bem contada, eu achei sensacional essa história 1948, e depois nós chegamos na história Vampiro, que é escrita e desenhada pela dupla de brasileiro Fábio Moon e Gabriel Bá. E os caras mais uma vez dão show. Realmente são artistas diferenciados, talvez um dos maiores, se não os maiores artistas nacionais que trabalham para o mercado americano. Isso que nós temos outros grandes artistas, né? Atualmente Ivan Reis, Mike Deodato, que já encerrou o contrato com a Marvel Comics, mas continua produzindo, por exemplo, Berserk, né, com o Jeff Lemire, entre outros artistas, Joey Benek, que está em alta também, mas artistas que já venceram o prêmio Eisner tantas vezes como a dupla, realmente nós não temos nenhum outro, né, brasileiro pelo menos. E essa história do vampiro, ele vai trazer uma continuação exatamente da história do Simon Wenders, ele que continua muito incomodado com essa situação, né, de ter sido atacado por essas vampiras e ter, de certa forma, uma sombra sobrenatural sobre ele. E ele quer resolver definitivamente essa questão, e para isso ele vai viajar para a Europa buscando sempre um conhecimento histórico. E aí que tá aquele show, né, que o Mike Mignola dá com relação às referências, pegando fatos históricos e colocando dentro da publicação, e aí ele brinca com ela, né, ele faz toda a liberdade criativa, poética na hora de narrar a sua história. Então nós vamos acompanhar nessa segunda aventura, que é muito boa, mas não tão boa quanto a 1948, no sentido do Simon buscar a sua libertação. O Dr. Trevor, ele se sente de certa forma um pouco culpado, né, com relação a mandar o Simon para a Europa em busca de outros vampiros para poder encerrar essa questão, mas ao mesmo tempo ele acha que isso é necessário para o próprio Simon, né, poder se aquietar, seja que fim ele vai levar dentro dessa história. Então aqui nós temos uma publicação realmente com muita qualidade, tanto no trabalho de roteiro dos brasileiros, como também na parte artística. Então temos uma edição aqui, galera, que quem é fã do universo do Hellboy com certeza vai curtir esse material, e eu gostei tanto que eu dou uma nota entre 9 e 9,5 para essa publicação. Sem dúvida é uma das melhores, se não a melhor história de PPDP deste universo do Hellboy. Então fica a dica para vocês, galera, e aproveita a promoção que está rolando aí da Semana do Consumidor para fazer as suas comprinhas. Vamos ao próximo material. Umbrella Academy Volume 3, Hotel Oblivion, publicação que traz mais uma vez um dos brasileiros aí, no caso Gabriel Bá, da dupla Gabriel Bá e Fábio Moon, com roteiros de Get Out Way, série que foi adaptado, né, para a TV, e nós temos aqui esse terceiro volume lançado pela editora Devir, material com capa cartão, papel couché de boa gramatura, 200 páginas coloridas, ao preço de R$ 65,00, dá para você achar com desconto, o link está na descrição deste vídeo. Bom, nós temos um material que foi adaptado inclusive para uma série de TV. A série original foi lançada em 2007, e depois nós tivemos em 2009 o volume 2, e depois de 10 anos, exatamente para tentar aproveitar, né, o hype da série de TV, foi lançado esse volume 3 pelo Gerard Way com o Gabriel Bá. E essa publicação aqui, ela destoa consideravelmente dos volumes anteriores, exatamente pela construção narrativa. Eu sinceramente achei uma edição pedante, difícil de ler,
A narrativa dela é desconexa, cortada em diversas partes, então você tem novamente essa equipe aí de irmãos dividida, né? Nós temos cada um dos números, número 1, número 2 em um determinado local, o número 5 que virou um matador de aluguel, temos a número 7 que ainda enfrenta as consequências do que ocorreu com ela lá no volume 1. Então é uma publicação que tem essa narrativa entrecortada e que depois, no final, acaba se unindo um pouquinho. Então você fica, o que está acontecendo aqui? Realmente você não tem uma lógica dentro da história. Tudo gira em torno do Hotel Oblivion, que também é mais explorado exatamente no final da edição, que seria uma espécie de prisão dimensional, onde o senhor Hargreaves, né, que seria o líder da Umbrella Academy, ele coloca os vilões, os maníacos dentro dessa prisão que seria o Hotel Oblivion. Mas vai ter aquela fuga e todo mundo desesperado para conter o que realmente pode levar a um grande caos. Só que, galera, é uma história que, além de ser penosa, difícil de ler, realmente é aquele tipo de quadrinho que você fala, nossa, eu não vejo a hora de terminar isso aqui, e a própria história, você não tem uma conexão grande entre elas, uma narrativa toda, como eu disse, entrecortada. Então realmente não é um material que se assemelha em termos de qualidade aos 2 volumes anteriores, que são histórias bacanas, histórias interessantes, até criativas, talvez por conta desses 10 anos de espaço entre o volume 2 e o volume 3, o Gerard Way, ele quis colocar tudo que tinha na cabeça dele com relação a uma espécie até de expansão desse universo de Umbrella Academy, mas não conseguiu fazer isso com qualidade e tão pouco número de páginas. São 7 edições compiladas aqui dentro desse volume, ainda que conte com uma bela arte do Gabriel Bá, mas também não está no seu melhor momento. A narrativa dele realmente é muito boa e eu gosto do trabalho mais estilizado, mas aqui parece uma coisa mais rascunhada, não tem um trabalho técnico assim, com tantos detalhes. Eu realmente não curti essa publicação. É um material que eu dou uma nota entre 6 e 6,5 e olhe lá, eu gostei de revisitar essa publicação, apesar de ter lido mais recentemente as edições da editora Devir, inclusive tem resenha aqui no canal Central HQs, mas eu me senti até perdido em boa parte da história, e mesmo o final aberto, realmente não acertaram nesse terceiro volume aqui de Umbrella Academy, Hotel Oblivion. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!